ao perceber a sinalização de vida do pedestre. Seja consciente, diminua a velocidade e dê a preferência. Se possível, ligue o pisca de alerta para evitar acidentes. Os ciclistas, seja de bicicleta comum ou elétrica, devem descer ao atravessar e utilizar as mesmas orientações. Afinal, a sua bike também é considerada como um veículo no trânsito. Siga essas dicas para um trânsito mais humanizado e seguro. Juntos no trânsito, o que importa é a vida. Uma campanha da Coordenadoria de Trânsito de Itaituba, Contri. Investir em saúde pública é garantir dignidade para cada cidadão. A Prefeitura de Itaituba inaugurou o novo CAPS e o novo CTA, 2 espaços preparados para acolher, cuidar e transformar vidas. O CAPS, Centro de Atenção Psicossocial, ganhou estrutura moderna, humanizada para oferecer atendimento especializado em saúde mental, promovendo cuidado, atenção e apoio para quem mais precisa. O CTA, Centro de Testagem e Aconselhamento, contempla um ambiente mais amplo e organizado, fortalecendo o atendimento, prevenção, testes rápidos e o acompanhamento da população com mais dignidade, segurança e qualidade. A Prefeitura de Itaituba e a Secretaria de Saúde trabalham para levar mais saúde e qualidade de vida para o nosso povo. O trabalho continua. A Escolinha de Futebol de Campo de Iniciação e de Alto Rendimento Revelando Craques, localizada na 11ª Rua, Liberdade, vem trabalhando com meninos e meninas de 5 a 17 anos, aprimorando todas as suas funções técnicas, preparando o aluno para possíveis avaliações de clubes parceiros dentro e fora do estado. A escola também conta com suporte profissional terapêutico, pedagogo, promoção de matrículas grátis. Corra logo e matricule seu filho. Apoio Prefeitura de Itaituba. Avançar cada vez mais na infraestrutura para melhorar a vida das pessoas com obras e serviços por toda a cidade. No bairro da Paz, a Prefeitura realiza a construção de redes de drenagem subterrâneas para o escoamento das águas das chuvas. A obra executada pela Seminfra, com recursos próprios da Prefeitura, elimina riscos de alagamentos, ofertando melhor qualidade de vida. No bairro da Paz, tem investimentos da Prefeitura de Itaituba. O trabalho continua. Avançam as obras dos conjuntos habitacionais 1 e 2 no bairro da Floresta, do programa Minha Casa Minha Vida. Parceria da Prefeitura de Itaituba com o Estado e o Governo Federal. O sonho da casa própria para 480 famílias está mais perto de ser realizado. As obras seguem em ritmo acelerado. São 30 blocos de 4 andares, com investimentos de quase 80 milhões de reais para reduzir o déficit habitacional. Parceria da Prefeitura de Itaituba com o Estado e o Governo Federal, realizando sonhos. O trabalho continua. Bom dia, sejam todos bem-vindos a mais um programa Ser Pleno com Rosane Fonseca. De mais um dia de um pouquinho de atraso, né, gente? Já estou até meio descabelada aqui, tentando organizar. Mas a gente está aqui junto hoje. Eu vou receber uma pessoa muito especial para mim, que é uma colega de trabalho já há anos que a gente se conhece. Nós nos conhecemos dentro de uma instituição de ensino em que nós ministrávamos disciplinas para o curso de gestão de recursos humanos. Ela é psicóloga como eu, mestre como eu também. É uma pessoa que eu tenho profundo respeito, porque de fato é uma pessoa bem antenada ao que está acontecendo nos dias de hoje. E por isso eu chamei para a gente conversar um pouquinho sobre a formação do psicólogo, o adoecimento desses profissionais e a alta demanda de busca por acompanhamento psicológico que a gente vem enfrentando nos dias de hoje. Além disso, a gente vai falar também um pouquinho sobre a NR1, né, que é uma norma regulamentar que está em vigor desde o dia 28 de maio.
e que cuida da atenção psicossocial dos colaboradores de todas as empresas, seja ela pública ou privada. Comigo eu vou chamar minha amiga Tatiane Domingues. Bem-vinda, Tatiane, está me ouvindo? Está por aí? Estou ouvindo bem, me ouvem bem também? Me ouvimos bem também, Tati. Que honra, que prazer estar com você aqui hoje, amiga. Que alegria, estou muito feliz, matando um pouquinho da saudade. Sim, um pouquinho só, né, amiga? Só um pouquinho. Fala para mim, Tati, um pouquinho da sua formação, pode dar o seu bom dia para os seus telespectadores, para os nossos ouvintes. A gente está sendo acompanhada aqui também pelo meu TikTok, eu te mandei o link, para que a gente possa realmente falar um pouquinho, né, sobre essa formação que a gente vem falando, a formação do profissional de psicologia, a alta demanda, né, de atendimento psicológico que a gente vem enfrentando, principalmente o adoecimento dos profissionais de psicologia também, que parece engraçado, né? Mas as pessoas acham que o psicólogo não adoece emocionalmente, que o psicólogo não tem depressão, não tem ansiedade, não tem burnout, né? Não tem nada. E isso é importante. Então, eu queria que você desse um bom dia para os nossos telespectadores, falasse um pouquinho da sua formação para a gente começar o nosso bate-papo. Bom dia, excelente dia a todos aí que nos acompanham no programa Ser Pleno. Rosani, nós trabalhamos, você lembrou do nosso trabalho em gestão de RH, né? Sim. Em uma das faculdades que trabalhamos juntas. Mas nós nos conhecemos antes disso. Olha o tempo, quando nós íamos aos finais de semana ministrar aulas no interior do Goiás, e aí era final de semana de imersão com os alunos da psicologia ali, a gente começou a trocar percepções. E eu costumo dizer Tati, assim, eu tinha até me esquecido disso, Pires do Rio. Pires do a gente Rio. dava aula sábado o dia todo e domingo até meio-dia. E a gente voltava para Brasília, a gente viajava na sexta à noite ou no sábado pela manhã para ministrar. Verdade. Exatamente. E isso, tem um tempinho, a gente começa a entregar a idade, né, Rosani? Isso. Mas, olha, deixa eu falar um pouquinho aí me apresentar, né? Então, sou Tatiane, psicóloga, trabalhei mais de 20 anos com a psicologia organizacional. Eu comecei na psicologia organizacional, eu ainda estava no 3º semestre da faculdade, eu sou graduada pelo UniCeub aqui em Brasília. E trabalhei muitos anos com recrutamento e seleção, treinamento e desenvolvimento de pessoas e de equipes. E aí, eu sou especialista, eu tenho MBA em gestão de pessoas. Veio a pandemia, eu iniciei o meu mestrado no período de pandemia. E a pandemia me fez migrar dentro da psicologia. Eu saí da psicologia organizacional e fui para a psicologia clínica. Sim. Por conta do cenário pandêmico, que houve uma procura muito grande de apoio, de acompanhamento psicológico. E aí eu entendi aquele movimento do mercado, aceitei os desafios que foram surgindo em relação aos atendimentos clínicos, e desde 2021, já são 5 anos, que eu atuo na psicologia clínica e nas universidades, né? Eu finalizei meu mestrado em ciências sociais. O meu objeto de estudo foram adolescentes que praticam autolesão não suicida, que a gente vai poder falar um pouquinho mais sobre isso também. E aí, dentro das universidades, eu atuo como professora universitária e também como coordenadora do curso de psicologia. Inclusive, estou assumindo um novo desafio aqui em Brasília. Fui convidada para assumir uma coordenação de psicologia em uma faculdade que é referência na área de saúde, é o Centro Universitário LS,
E eu estou iniciando semana que vem, nesse novo desafio de coordenar esse curso para implementar os estágios que vão iniciar. Então, hoje a minha demanda, a minha rotina de trabalho envolve a organização, coordenação, acompanhamento dos alunos e atendimento 2 vezes por semana na clínica que eu atendo a adolescentes e adultos. Você tem um nicho de atendimento, né, Tati, que a gente vem se preocupando muito, né, Tati, que são os adolescentes que praticam a automutilação, né, e a gente sabe que muitos desses são adoecimentos psíquicos mesmo, mas muitos desses a gente sabe que vem de uma, eu falo essa palavra, não gosto, mas é porque eu ainda não achei outra palavra, de uma modinha, né, porque uma coisa assim que... a influência, falar, né, do ambiente. Isso. E assim, eu acho que nunca na história, né, da história, acho que do mundo, não vou dizer só Brasil, mas na história do mundo, a gente viu tanta busca por atendimento psicológico, por acompanhamento psicológico, por terapias, e é outra coisa que a gente vai falar, que é justamente essa formação, né, desse profissional de psicologia, porque existem os aproveitadores aí que estão achando que são psicólogos, que são terapeutas, e estão fazendo um trabalho aí que, ao invés de ajudar, estão até prejudicando, né, a saúde mental dessas pessoas. E isso é uma coisa que nos preocupa muito, né, Tati, porque a gente estudou demais, foram 5 anos e meio de curso, o Uniceub eram 5 anos e meio, eu sou do Uniceub também, 5 anos e meio, é quase uma faculdade de medicina, mais 2 anos de especialização, né, mais 3 anos de mestrado, né, para você chegar e encontrar uma pessoa que se intitula terapeuta, né, e que estão aí... Não sei, eu fico um pouco preocupada com essa formação. Então, assim, mas não é só isso, né? A quantidade de pessoas buscando ajuda psicológica, graças a Deus, né? Que as pessoas estão começando a quebrar esse tabu de que psicólogo é coisa para doido. Graças a Deus que nós temos aí essa busca, mas também a gente tem que pensar nesse profissional. Quem está cuidando do profissional de psicologia, que está ali todos os dias ouvindo e vendo situações que a gente jamais poderia imaginar. Mas você ouve da boca de um ser humano relatos. E como é que você percebe isso, Tati? Como é que você enxerga isso? Você como psicóloga, eu como psicóloga, a gente fala, né? A gente faz terapia também, né? A gente precisa de terapia. E fala, mas você é psicóloga, você faz terapia? Está em dia. Né? A gente precisa disso. Rosane, eu trouxe alguns números aqui para a gente poder pensar, sabe? No Brasil, hoje, nós somos 550 mil psicólogos ativos. 550 mil psicólogos. Estudantes de psicologia, eu fiz alguns dados, levantei alguns dados aqui pelo MEC, nós temos 289 mil estudantes de psicologia. Na graduação de psicologia, 289 mil. A busca pelo curso de psicologia cresceu 112%, segundo os dados do próprio MEC, nos últimos 10 anos. Então, se a gente olhar hoje, a psicologia, ela está alcançando um lugar onde as pessoas elas passaram a compreender melhor a integralidade do ser. Nós somos seres biopsíquicos, socioespirituais. Por muito tempo, se preocupava muito com a saúde do corpo. Legítimo, precisamos. Só que corpo e mente estão integrados. Sim. Às vezes não respondem de forma síncrona aos acontecimentos, mas essas respostas aparecem. E as pessoas, principalmente depois da pandemia, a gente tem dados para isso também, a busca aumentou muito por terapia. E aí a gente tem alguns fatores que a gente precisa olhar de pertinho. Isso é muito positivo,
porque a gente quebra aquele paradigma de que psicólogo é médico de doido, de que psiquiatra é médico de doido. Sim. Eu me recordo, em 97, quando eu iniciei a faculdade, o que eu ouvia era: que curso que você faz? Que faculdade você faz? Quando eu falava psicologia, as pessoas falavam assim: você vai trabalhar com doido? E aí eu falava: não, eu vou trabalhar com gente. Isso. Com gente que não quer adoecer. Eu trabalho com gente, é isso. Então, a gente sai desse estigma, né, para uma compreensão melhor do lugar da saúde mental. Isso é excelente. Porém, como você bem colocou, nós vivemos em esferas mercadológicas. Então, hoje, se apropria, e a gente precisa tomar muito cuidado em relação a isso, se apropria de uma linguagem, e essa linguagem, muitas vezes, conota uma formação acadêmica. E aí a gente encontra, aí nós temos também, olha como as coisas vão acontecendo no contexto sócio-histórico. Nós vivemos em uma grande ilha. O que a internet fez conosco? Nos tornou habitantes de uma grande ilha. Eu estou aqui em Brasília, você está aí no interior do Pará, e a gente está conectado como se a gente estivesse no nosso escritório, no nosso consultório, conversando. Isso é graças à tecnologia. Sim. Ótimo! Mas a gente tem também os desdobramentos disso. Então, hoje nós temos, a gente tem que tomar cuidado em relação a isso, Instagram, TikTok, redes sociais, pessoas que se apropriam de uma fala como se fosse um profissional da psicologia, e que, na verdade, muitas vezes ele não tem estudo técnico para isso. São cursos oferecidos de um final de semana. Gente, eu já vi curso de 30 horas para formar terapeuta, para atendimento de casal. Então, isso é muito sério. O que eu costumo dizer para os alunos é assim: a gente está aqui na academia para poder aprender cada vez mais sobre a mente humana, sobre o comportamento humano e sobre o suporte. Imagine uma pessoa entrar em surto psicótico. E aí, como é? Esse profissional está preparado para dar o amparo nesse atendimento psicológico SOS? Então, outra questão, a gente tem visto um desdobramento, que eu acho importante a gente falar sobre isso também, Rosani. A gente tem visto um desdobramento da luta antimanicomial. Durante muito tempo, a luta foi: tira dos manicômios, tira, ok, até porque tinha um ambiente de tortura, a gente sabe muito bem disso. Né? Horrível, desumano, né? Em que precisou de intervenções mesmo, para que se zelasse pelo bem-estar. Ótimo. O que nós temos hoje? Pessoas em todas as partes, eu vou citar só o Brasil, né? Mas no Brasil, interior e grandes capitais, famílias que não conseguem lidar com o quadro desse parente que tem um transtorno mental severo. Sim. E que muitas vezes vai precisar de uma internação só para se regular, e os leitos psiquiátricos cada vez mais diminuídos. Exato. Então, veja, a gente precisa falar sobre essa questão também. Não é ser a favor de manicômios, de forma nenhuma. Não é isso que a gente está falando, né, Tati? Não é isso, nós temos um aspecto ético de muito rigor, que é muito caro para nós psicólogos, que é o nosso código de ética profissional, dessa profissão regulamentada lá em 1962. Se a gente parar para pensar, a psicologia no Brasil é uma jovem senhora. Sim. Nós ainda temos muito o que avançar em termos de discussão, de compreensão da própria integralidade do ser. Sim. E aí a gente entra, eu vou voltar para o que a gente estava falando sobre essa questão de suporte, né? Quem cuida precisa de cuidado.
E aí a gente cai em alguns estigmas do tipo, se eu tô nervosa, mas você é psicóloga, você não pode ficar nervosa. Não, você é psicóloga. Isso. Não, como assim? Você teve uma crise de ansiedade? Não, mas você é psicóloga, não pode. Isso. Então, a gente precisa trabalhar dentro do aspecto da humanização. Sim, eu sou psicóloga, mas eu sou humana, corre sangue nessas veias. Isso. Tem todo o meu sistema límbico funcionando aqui, que às vezes tem uma dificuldade em ser regulado pelo córtex pré-frontal, como qualquer outra pessoa. O meu sistema nervoso, totalmente, muitas vezes, comprometido por conta de situações do dia a dia. Sim. E aí a gente precisa, eu estou tentando fazer um link com o aspecto sócio-histórico. Eu espero que esteja fazendo sentido, mas o que a gente precisa? Vamos pensar em sobrecarga. São 550 mil psicólogos. A demanda de terapia aumentou, é fato. Sim. Um psicólogo que acaba de sair da faculdade, será que ele vai conseguir atender no particular? Sim. Para receber um valor melhor? O que a gente vê na prática? Recém-formados que se submetem, porque aí a gente não tem uma regulamentação ainda, né? O nosso conselho tem buscado isso, mas a gente ainda não tem uma regulamentação de piso salarial em relação a planos de saúde. Então, tem plano de saúde que está fazendo repasse de R$30. Sim. Não tem plano de saúde, amiga, é só, assim, semana falando sobre isso e me assustou, porque eu não sei a formação dessa pessoa, não sei se ela é psicóloga, de fato, né, porque eu não vi o CRP dela, porque não apareceu, mas um anúncio no Instagram de terapias online a partir de R$17. R$17, amiga? Eu falei, oi? Não faz sentido mesmo. Então, assim, não. As pessoas... Que bom. E aí você estava falando dessa questão que visualizou um perfil que oferecia R$17 o valor da consulta online. R$17. O perfil em que eu era a mesma, em que você faz um grupo de pessoas dentro de WhatsApp. E aí, nesse grupo do WhatsApp, existe terapeuta, né? Vamos assim, não vou falar psicóloga, porque eu não sei se é, uma terapeuta em que faz para essas pessoas que participam desse grupo. E aí eu fiquei pensando, gente, como assim? Porque o meu problema não é necessariamente o problema do outro, não tem similaridade, ou às vezes a questão emocional de um pode ser o gatilho para o outro, né? Então, como é que lida com isso e de forma online, sem conhecer as pessoas, sem conhecer a sua história? Isso me preocupou. Aí eu falei, gente, eu preciso falar com a Tati. Que bom que a gente está falando sobre isso. E eu vou retomar, Rô, o próprio Código de Ética. Nós temos no Código de Ética resoluções do Conselho sobre atendimento online. Não é todo e qualquer paciente que pode ser atendido online. Situações de calamidade, nós não podemos atender online. Quando vamos para adolescente, esse atendimento, se ele já tem histórico de uso abusivo de telas, nós não podemos atender online. Então, tem uma série de restrições. A pessoa em surto não pode receber atendimento online. Então, tem todo um critério para isso. E aí a gente entra no aspecto de regulamentação da profissão. Sim. O psicólogo, nós temos essa regulamentação. Nós temos um conselho normativo fiscalizador. Quando vamos para outros que se colocam como numa equiparação de atendimento psicológico, não há esse acompanhamento. Aí você vai reclamar para quem? Porque se esse profissional não é inscrito no CRP.
Exatamente. Você Exatamente. vai recorrer a quem? Então, é uma grande insegurança, e eu instruo os alunos na formação no sentido de explicite para o seu paciente que você é psicólogo. Deixe o seu CRP à vista, seguindo o código de ética. Outra questão que feriu. O nosso código nos proíbe de citar valores. Exatamente. Nós não podemos divulgar valores. E aí, quando chega, ainda mais em grupo, né, perdão, ainda mais em rede social. Então, Sim. são uma série de infrações aí que estão sendo cometidas. E, para além disso, né, o preparo realmente para acompanhar as dores desse sujeito que chega para nós. Eu costumo dizer assim, Rô, você procura um advogado quando está tudo bem com as suas questões contratuais? Você procura um advogado quando está tudo bem? Exatamente. Não, né? Tá tudo certo, tá tudo bonitinho para quê, né? Tem que para saber se realmente eu ouvir de você, se o que pode, se eu quero ouvir de você que está tudo bem. A mesma coisa na psicologia. Ninguém nos procura quando está tudo bem. As pessoas vão nos procurar quando estão passando, muitas vezes, por dores na alma, que pode ser o momento mais delicado da vida desse sujeito. E ele está tão angustiado que qualquer coisa que for dita para ele, ele vai pegar como verdade. E a gente pega essa pessoa em um estado de extrema vulnerabilidade. Muitas vezes vulnerabilidade emocional, financeira, social. E é nossa responsabilidade entender. Primeiro, é uma coisa que eu vejo muito. Psicólogo não dá conselho. E dá conselho. Psicólogo... Nós não somos conselheiros. Psicoterapia, aí eu vou lá para Carl Rogers. O que é a psicoterapia? É um processo onde necessariamente existe uma pessoa em estado de congruência, outra em estado de incongruência, que ele chama assim, Sim. Porque tem que ter essa diferenciação para que ocorra a psicoterapia. Sim. E nesse processo se dá necessariamente sobre fala e sobre instigar dessa pessoa que olhe para dentro de si. E para isso existe técnica. Então, é outro ponto que a gente tem que chamar muito a atenção. Eu sou psicóloga, eu adoro ouvir as pessoas. Não é porque você adora ouvir as pessoas que você já é uma psicóloga ou um psicólogo. Você está me dizendo de uma habilidade que é a escuta, dentre inúmeras necessárias. Sim. Existe método. Eu sou da abordagem cognitivo-comportamental. Nós trabalhamos com todo um processo. Primeiro, levantamento de dados, onde na anamnese, depois, formulação de caso. Eu vou formular o caso, levantar primeiras hipóteses. Depois eu vou fazer a conceitualização cognitiva desse paciente, e quem vai validar é ele, porque Sim. essa é uma característica da cognitivo-comportamental, que é a colaborativo, ser um processo colaborativo. Aí, depois disso, é que eu vou entrar com as intervenções psicológicas. Feitas as intervenções, no momento de preparação de alta, e nós vamos ter o plano de recaída para esse paciente. Tem todo um processo. E aí a gente tem que tomar muito cuidado. Não é uma coisa que a gente chega e fala assim, eu acho que eu vou falar isso para ele, que eu acho que é isso que, de repente, talvez ele queira ouvir, ou precise, né? Assim, acho que eu vou falar. Não, existe todo um estudo por trás disso, né? Toda uma preparação, e não é simples. Não, não é. E aí é onde eu quero entrar. Por que eu estou falando sobre isso? Porque essa falta de preparo também adoece os profissionais. Esse profissional, ele passa a se cobrar, porque ele sabe se perceber. E no processo terapêutico, não tem ninguém, é só você e esse paciente. Você e eu somos confrontados pela dor desse paciente. E quando vem a falta de sustentação teórica, isso também traz sofrimento.
Sim. Então, a gente precisa falar sobre essa questão também. Outro ponto, existe um aspecto ético que precisa ser respeitado, que é em relação ao nosso autocuidado. Se eu não estou bem, se eu não estou inteira para esse atendimento naquele dia, eu preciso ser honesta com os meus pacientes e desmarcar. Porque no momento que eu estou com eles, eu preciso estar inteira. Sim. E quantos profissionais não percebem, se colocam sem a disposição de atender esse outro, e as coisas estão ali gritando internamente. Tati, mas é justamente aí que vem a questão da diferenciação da psicologia, que eu percebo assim. A psicologia lá, quando eu estava saindo da faculdade, em 96, você estava entrando, Tati. Então, eu já vou... Esse ano, agora, em agosto, exatamente. agora eu faço 30 anos como psicóloga. 30 anos. Parabéns. Né? Não são 30 dias, não são 3 horas, né? São 30 anos que eu venho estudando, que eu venho compreendendo a mente humana, que eu venho trabalhando isso, né? Eu sou da terapia cognitivo-comportamental também, e a primeira coisa que eu faço dentro do consultório é explicar essa linha para o meu paciente, porque nem todo paciente está preparado para uma terapia cognitivo-comportamental, não. Né? A gente não está, Tati, porque a gente vai chegar num ponto em que a gente vai falar. Essa semana mesmo, uma paciente minha, conversando, né, a gente no processo lá, e eu disse para ela, falei algumas coisas para ela. Ela disse para mim assim: eu nunca pensei que eu fosse ouvir isso. Eu falei: mas eu não estou aqui para dizer o que você quer ouvir, eu estou aqui para dizer o que você precisa ouvir. E ela assustou. Eu falei assim: por isso que lá na primeira sessão eu te expliquei o que é uma terapia cognitivo-comportamental. Porque nós vamos ali pontuar algumas coisas, mas quem vai fazer a intervenção é você, quem vai, né, vai buscar essa regulação, essa ajuda, esse autoconhecimento e trabalhar esses comportamentos é você. Então, assim, eu vou estar aqui também como suporte, obviamente, te orientando, mas não adianta nada eu estar aqui, falar, te ouvir, terminou a sessão, tchau, até a próxima sessão. Não é assim que funciona, né? E hoje eu percebo justamente isso, amiga. Para mim, gente, eu tô falando amiga, vocês me perdoem, quem está me ouvindo aí, né, tanto do TikTok, mas é porque é assim que a gente se... É assim que eu acabo esquecendo que eu estou num momento de entrevista e tudo, mas é porque ela é minha amiga há tanto tempo que eu perco um pouco o filtro. Eu vou tentar me controlar. Então, Tati, a psicologia de 30 anos atrás, quando eu saí da faculdade, eu não tive coragem de abrir meu consultório de imediato. Hoje você vê o contrário, né? E isso me preocupa um pouco, porque será que 5 anos, 4 anos de faculdade é suficiente para formar uma pessoa para lidar com as emoções e com as dores do outro? Né? Sem uma especialização, sem uma supervisão, sem uma orientação, né? Isso eu me questiono muito, porque eu com 30 anos como psicóloga, mais de 10 como psicóloga clínica que eu atuo, que eu comecei a atuar em 2010, então eu já estou aí com 16 anos trabalhando na área clínica, né? Então, tem hora que eu preciso recorrer aos meus tutores, né? De Skinner, Love, tudo lá, né? Para a gente entender um pouquinho disso, porque como é que uma pessoa, uma instituição de ensino, já abre um consultório? O que você pensa? E o movimento hoje é tão interessante, Rô, as pessoas estão, muitas vezes, elas começam já atendendo, muitas vezes como terapeuta, e precisa ter esse movimento, e elas percebem que, assim, isso não é suficiente, eu preciso de mais informação, de mais conhecimento, e aí entra na faculdade, que isso aconteça mesmo. Né? A questão da psicologia, como nós trabalhamos com a mente, e a mente é algo intrigante, de psicólogo todo mundo se considera um pouquinho. Sim.
Então, esse é um lugar que aproxima da psicologia. Tanto que, assim, eu tenho vários alunos, né, que estão em processo de orientação de trabalho de conclusão de curso. E no último semestre, eu tive 2 alunos particulares que tiveram a curiosidade de entender o que traz as pessoas para o curso de psicologia. E aí, em um desses estudos, eles conseguiram identificar que são as dores que a própria pessoa passou e que levou para o curso de psicologia. Ótimo, ok, tá tudo bem. A questão é quando eu procuro esse curso, tá tudo certo. A questão é quando eu procuro esse curso de psicologia para me tratar. Aí desvirtuou o objetivo do curso, porque o acompanhamento é feito em psicoterapia e não em sala de aula. Isso. Então, apesar de ser muito positivo esse lugar, né, de acolhimento da psicologia, de diversidade que a psicologia traz, a gente tem que tomar muito cuidado também com a motivação. Já me deparei também com um aluno que ele está muito no lugar de eu quero ofertar psicoterapia, mas extremamente resistente em se submeter ao processo psicoterápico. Sim. Então, peraí, que remédio é esse? Que eu me sinto apropriada para dar e não me sinto aberta a receber. Então, são esses fatores que a gente precisa pensar. E isso tudo está revelando o quê? Se a gente for olhar de pertinho, crenças, estratégias compensatórias que todos nós temos para poder lidar com as nossas dores. E aí, por isso, a importância. Ótimo, a psicologia está crescendo, mas isso requer de nós, profissionais, ainda mais responsabilidade. Muito mais. Seja nós que trabalhamos com instituição de ensino, na formação desses profissionais, e tem legislação, então, agora, né, com o novo decreto do Ministério da Educação, a psicologia só pode ofertar 30% das disciplinas EAD, era 40%, caiu para 30%. Eu acho muito. Aí, diferente da medicina, a medicina hoje, né, pelo novo decreto, é 100% presencial. Direito, psicologia, enfermagem, agora me falhou. Eu acho que enfermagem também, porque já tinha enfermagem quase 100% online, agora quase reduziu. Então, o que é isso? São medidas tomadas exatamente para se cuidar dessa formação. Sim. A gente tem que tomar muito cuidado, porque às vezes a gente só se preocupa assim, com esse enfermeiro que vai sair, vai trabalhar no hospital, com esse médico, mas e o fisioterapeuta? E o psicólogo que trabalha com as feridas da alma, aquilo que equipamentos de imagem não detectam? Sim. Mas está ali, está sangrando, está quebrado. Então, a gente precisa ter esse cuidado e ter essa consciência do quanto que isso reverbera na maneira como eu estou. E aí, quando a gente fala em se cuidar, né, desse psicólogo que precisa de cuidado, sim, aí eu quero provocar, mas será que esse psicólogo compreende que tem momentos que a gente precisa se afastar para poder se cuidar? Essa é uma das minhas preocupações, minha amiga. Eu falo justamente isso. Formando profissionais, você como coordenadora e professora de curso de psicologia, eu já fui professora de curso de psicologia também, trabalhamos juntas, né? A formação de curso de gestão de pessoas, né, também, que acaba cuidando um pouco das pessoas, mas como é que a gente percebe, né? Como é que esse profissional está sendo acolhido também, né? Como é que esse profissional está sendo percebido na sua essência, na contextualidade aí, como não só como um profissional da psicologia, mas como um ser humano que adoece também, que tem dores, que tem sentimentos, que tem briga, que tem confusão com o marido, que tem confusão com o filho, que tem tudo. A gente não é porque nós somos psicólogos
que a nossa família é perfeita, não. Ou se fosse, né? Não. De então, forma assim, nenhuma. Eu falo muito isso e eu falo direto. Nas palestras, eu falo muito, né? Essa questão da gente poder se perceber, não só como profissional da psicologia, mas como um ser humano. E que nós podemos adoecer também, que a gente precisa enxergar quando a gente está adoecido e dar uma pausa, dar uma buscar ajuda. E muitas vezes eu já escutei isso demais, muito mesmo. Hoje eu não escuto tanto mais, porque acho que de tanto eu falar, as pessoas começaram a falar assim, eu não vou falar isso, né? As pessoas, você psicóloga, você teve depressão? Você precisou tomar um ansiolítico? Eu falei, sim, mas você é psicóloga. Aí as minhas respostas sempre são as mesmas, né? Quer dizer que o ortopedista não pode quebrar um osso e o cardiologista não pode morrer do coração. Então, hoje as pessoas não falam mais para mim, porque elas sabem que vai escutar exatamente essa frase, né? Porque assim, gente, pelo amor de Deus, nós somos seres humanos, né? E você tocou em pontos, tá? Muito, muito importante, que é a questão de buscar curso de psicologia como terapia e buscar curso e que não é ofertar a terapia, mas não sendo uma pessoa que tem necessidade de fazer terapia. Que profissional que vai ser esse que vai sair? E a gente precisa instigar isso. E aí, assim, quando eu comecei a me preparar, né, para hoje estar aqui com você, e aí eu fui fazendo uma retrospectiva e um alinhamento da forma, das frentes que eu atuo, né? Então, assim, eu olho a clínica como o que me dá a base para dar prática para a formação desses alunos. Eu não acredito realmente em uma formação que não integre a prática e a teoria. Então, eu não me vejo sem atender por vários fatores, porque eu amo o atendimento clínico. E é um campo de estudo onde eu retroalimento, claro, fazendo os devidos ajustes, cuidando do sigilo, na prática de formação desse profissional. Só que eu vejo tudo como um grande laboratório. Sim. Vamos lá. A sala de aula, quando eu me deparo com esse aluno com extrema resistência em se submeter a um processo de psicoterapia, eu convido ele a pensar sobre o que isso está dizendo sobre ele. Sim. E aí, a maneira como ele se relaciona em sala de aula, as falas que vêm, o relacionamento interpessoal, eu uso isso como um feedback de laboratório. É formação. O que a gente vê em sala de aula se replica Sim. em consultório, se replica em empresa, em maior ou menor proporção. Mas é um laboratório, é formação. Se esse aluno não tem paciência, se ele fica irritado com uma pergunta de um colega em sala de aula, que ele julgou ser menos inteligente do que ele, em clínica, no processo psicoterápico, isso vai aparecer também. Vai aparecer forte. Por quê? É sobre nossa forma de comportamento. A gente replica comportamento. Então, a todo tempo, eu tento fazer um ensino, né, proporcionar um ensino onde esse aluno entenda que ele está ali pelo outro, para entender a mente, para entender, mas psicologia não adianta também, porque não é fazer psicoterapia, mas os estudos reverberam sobre a gente também. Sim. Então, é esse cuidado de eu não estou em psicoterapia, mas eu preciso me conhecer, como em qualquer profissão, quando você vai fazer a escolha de qual área você vai atuar. Porque essa capacidade, ou essas dificuldades vão te nortear para que área da psicologia você quer seguir. De repente, não é a clínica.
Porque na clínica, aí eu vou trazer algumas falas de alunos que eu já ouvi. Professora, tá reclamando de barriga cheia. A pessoa tá lá reclamando, tem problema muito pior. Eu falo assim, mas para esse sujeito, aquele problema é a dor agora. Porque as circunstâncias dele, a forma como ele se desenvolveu é completamente diferente de você. E não é sobre você, é sobre o outro. Exatamente. Esse é o raciocínio. Esse é o raciocínio. Quando eu fazia faculdade, Tati, a última coisa que eu pensava na minha vida era ser psicóloga clínica. Eu falava com todas as forças, Deus me livre de ser de consultório, porque não é isso que eu quero. Não é isso. Eu entrei para psicologia porque eu gostava da parte das pessoas. Eu já trabalhava com gestão de pessoas, então eu gostava dessa parte. Então eu queria conhecer um pouco mais da mente humana para trabalhar com a gestão, com treinamento, capacitação, né, com tudo. Mas clínica, jamais. Um dia uma colega falou assim, Rosane, eu também tinha esse mesmo pensamento. Chegou num ponto, acho que foi com 10 anos de formada, eu senti necessidade de ir para um consultório para atender e para experienciar e para fazer isso que você está fazendo. É como se fosse um laboratório, né, para a gente entender o que está acontecendo com a mente humana. E eu falei, será que eu tenho isso? Amiga, não foram anos, não. Foi um pouquinho mais, com uns 15 anos de formada, ou menos, né, uns 12 anos de formada, me deu vontade. E aí surgiu a oportunidade. Então, em 2010, até para cá, eu trabalho as duas linhas, as três, né, porque eu sou da educacional também, né, eu sou professora do curso de psicologia, estou na área de gestão de pessoas também, mas também estou na área clínica. E hoje é engraçado que a clínica, para mim, é como se fosse, não sei, assim, me dá uma leveza, assim, de porque eu trabalhar com gestão de pessoas é maravilhoso, é uma delícia, mas em algum momento ele fica meio que muito mecanizado, né? Porque você tem que fazer algumas coisas que acabam ficando mais mecanizadas. E a clínica não, cada dia é diferente. Mais cada dia você... Então, assim, hoje eu até tentei sair da clínica depois que eu vim para cá. A clínica me puxou, a clínica muito, né? Então, você vê, é um mundo que vive, as nossas vivências que faz um da nossa responsabilidade frente, que hoje eu me assim, uma pessoa que contribui para uma evolução, para uma melhoria. Então isso faz. Eu quero fazer uma associação aqui para ver se faz sentido, tá? Um outro dado que eu levantei é que 89% dos alunos desses 289 mil estudantes de psicologia, 89% são mulheres. Já percebeu o quanto que a gente tem dificuldade em sair do lugar de cuidar? Sim. E ser cuidada? Sim. Será que é como uma coincidência? Porque a gente está falando da necessidade desse profissional de psicologia ser cuidado. E aí, a gente imagina que deveria ser algo natural, né? Sim. Eu vou procurar ajuda, eu não estou bem, eu vou procurar ajuda, eu quebrei o pé, eu vou ao ortopedista. Exato. Só que quando a gente fala de questões da mente, às vezes a gente protela muito. E aí eu quero fazer essa comparação com o gênero, exatamente no que você está falando, sobre esse lugar do cuidar. Sim. Então, assim, não é por acaso que a psicologia atrai tantas mulheres. Está na nossa essência. A gente cuida muito bem. Sim. Isso é tão bonito de ver, né?
é lindo de ver. É lindo. E só que é desafiador. Porque o cuidar suga da gente, fisicamente, emocionalmente. E aí a gente precisa ter essa consciência de que, assim, tá, para eu cuidar, eu preciso estar bem. Quer ver? Nessa questão do cuidar, né? Às vezes esse cuidar, ele é funcional, no sentido de faz parte da identidade dessa pessoa estar sempre nessa função do cuidar. Quando vai ser cuidado, vem desconforto. Sim. Milindres que acompanham a nossa atuação e que a gente precisa estar muito atento. Porque às vezes a gente não percebe os sinais que a mente está dando e o corpo está dando de que precisa desses cuidados. Exatamente. Nenhuma crise acontece de uma hora para outra. Existem os sinais que vão sendo dados. Dia desses, eu me deparei com uma aluna, ela estava extremamente sensibilizada, porque ela soube de um adolescente que praticou, que cometeu autoextermínio, né? Uhum. E aí ela pegou e falou assim, professora, como? Ele não tinha nada, professora, ele não tinha depressão. Eu conversei com a mãe dele falou que ele não tinha depressão, que não entende o que aconteceu. Aí eu virei para ela e falei assim, você como estudante de psicologia, vamos olhar de forma mais profunda? Ele chegou ao ponto de querer se livrar do sofrimento. Sim. Será que realmente não tinha nada? Ou você está replicando a fala de uma mãe em negação no período de luto? Exatamente. Sim. Às vezes a gente não consegue enxergar, mas os sinais estão ali. Amiga, essa vai ao encontro de uma pergunta que eu vou fazer para você agora. Em relação justamente a isso que a gente está falando, da formação do psicólogo. E acho que a gente meio que... Mas eu vou fazer a pergunta para quem estiver nos assistindo, para que pense um pouquinho sobre isso. Você acha que a graduação em psicologia, apesar de a gente já ter falado isso, mas eu quero fazer essa pergunta para que as pessoas tenham de fato consciência do que a gente está falando aqui, porque isso é muito sério, né? Isso é muito sério. Você deu vários exemplos aí de pessoas que são acadêmicos de psicologia e que ainda não têm essa visão, né, do sofrimento psíquico do outro. Então, prepara emocionalmente o aluno para o sofrimento humano? Então, essa preparação, eu costumo dizer que ela é da vida. A graduação, a gente acaba canalizando isso dentro de uma matriz curricular, dentro de uma estrutura, né, de conhecimento, mas essa preparação, ela vai para além da graduação. Sim. Envolve olhar para si, envolve realmente ter coragem de dar nome para o que sente, para as dores. Porque, às vezes, o estudo, ele acaba não contribuindo para esse olhar. Sim. Porque, às vezes, a pessoa se apega ao título, se apega a esse lugar, eu sou estudante de psicologia. E esse título, e ser estudante de psicologia, acaba sendo barreira para olhar para si, para entender fragilidade, para dar nome para o que sente. Porque Sim. aí a gente entra dentro de um processo, Rô, que é a formação continuada. Exatamente, era isso que eu queria ouvir. A formação continuada, ela se estende para além da graduação. Sim. Então, uma vez que a gente escolheu trabalhar com a mente humana,
precisa ter muito pacificado. Acabou o meu tempo longe de estudo. Eu vou terminar a faculdade e eu vou me engajar para poder conhecer. Por quê? Nós estamos falando de comportamento sócio-histórico. Sim. Exemplo, a depressão da década de 70, os sinais e sintomas da depressão da década de 70, será que são os mesmos sinais e sintomas do quadro depressivo hoje, uma depressão maior hoje? É o ser humano. Sim. É o ser humano. Mas são contextos completamente diferentes que mudam os sinais e os sintomas. Então, eu não posso entrar numa graduação, primeiro, atribuindo somente a essa graduação toda a minha formação. Que aí a gente entra também, é importante, em aspectos históricos da nossa formação educacional. A gente vem de um princípio aí desde as escolas jesuítas. Como que era o ensino e aprendizado? Sim. Será que nos instiga ao pensamento crítico? Ou será que é só replicar o que se aprende? O que a gente vê hoje é uma dificuldade homérica dos alunos e de alguns professores também, tá? Não vou colocar só a culpa nos alunos, não, porque isso também vale do professor. Não dá para tirar a responsabilidade de querer o que é fácil. Então, assim, ó, é o máximo de prazer e o mínimo de sacrifício. Aí eu vou fazer um link com a inteligência artificial. Como é que a gente tem usado a inteligência artificial? Eu não sou contra a inteligência artificial, até porque não tem como mais voltar. É daqui para frente. Não dá. Agora, como que eu vou utilizar? Eu peço para que a inteligência artificial refine a minha escrita, o meu pensamento, ou eu peço para que ela faça? Porque aí eu estou passando para a terceirização. Mais uma vez, a gente já terceiriza tanto. A gente terceiriza a escola dos nossos filhos, a gente terceiriza o nosso autocuidado, porque aí eu não quero ir para academia, eu prefiro nossos filhos, os a babá dos nossos filhos. Aí eu vou terceirizar também o meu intelecto para IA. Então, é muito complexo. E aí percebe que cada vez mais só a graduação não suporta, não dá conta de formar esse profissional, porque a gente precisa de quê? De pensamento crítico. A gente vai atender, nós atendemos pessoas, e aí o nosso repertório precisa ser um repertório que entenda não só aspectos do funcionamento neurológico, fisiológico, mas eu preciso ter uma visão sociohistórica. Isso, você falando dessa questão, né, da terceirização da educação, do cuidado, de tudo, né? Semana passada eu recebi aqui a psicóloga também, mestre em Direito, escritora Cláudia Saigusa. Que conversa maravilhosa! Que conversa maravilhosa! Ela escreveu o livro Geração Conectada. As telas são as verdadeiras vilãs? E isso é um livro, inclusive, que eu acho que deve orientar lá para os seus professores, para os seus alunos. Eu já estou anotando aqui, ó. Eu vou te mandar. Eu já estou terminando de ler o livro. A Tati, é inacreditável, assim. Ela faz um resgate. O livro é de uma sensibilidade tão boa que você começa a ler, você não quer parar, né? E ele não é tão grande. Ele é muito gostoso de ler. E a Cláudia tem uma sabedoria em escrever esse livro. E ela é gente como a gente, assim, sabe? Eu falei para ela que foi o primeiro programa que eu fiz ao vivo, assim, linkado de convidado externo, que a gente não fez intervalo comercial, porque a gente emendou uma conversa na outra, e a gente foi. E hoje está fluindo da mesma forma, Tati. Por quê? Porque a conversa flui de uma tal maneira, porque a gente tem mais ou menos os mesmos pensamentos, os mesmos conhecimentos, as mesmas, né? E a Cláudia teve uma sabedoria tão incrível para escrever esse livro, porque ela faz um link entre
o que ela experienciou como mãe de uma menina, né? O que ela sabia sobre direito, né? E aquele sistema rígido de educação, aquela coisa. E depois ela se vendo com necessidade em fazer um curso de psicologia. E ela fez o curso de psicologia e depois ela escreveu esse livro. Então ela pega do livro, ela conta um pouquinho da experiência dela como mãe, como advogada, aí ela faz um capítulo inteiro só explicando sobre conexões neurais, né? Ela fala o que é sinapse, o que é neurônio, o que é tudo. Ela explica minuciosamente e mais à frente ela vem explicando como é que isso interfere no dia a dia da gente. Então, vale muito a pena a leitura do livro, vale muito a pena a indicação. Geração Conectada Cláudia é um livro Saigusa. maravilhoso. Eu estou finalizando ele. E ela vou até te mandar aí no seu WhatsApp aí, para você já ter. Então, assim, a Cláudia, ela fala justamente isso que tudo que a gente está falando, né? Que é essa sensibilidade que a gente precisa ter para que a gente possa... Sumiu aqui minha tela. Você sumiu para mim, amiga, mas... Quem é que está mais próximo desse sujeito? É o psicólogo ou é a IA? Exatamente. Então, e claro, nada faz substituir uma psicoterapia, nada. Mas são coisas que a gente não consegue negar. Hoje, às vezes, essa pessoa não tem acesso a um profissional. E aí ela vai recorrer ao que ela tem. E às vezes vai perguntar para a SA. Só que aí a gente tem que tomar os devidos cuidados. Porque a IA, ela está ali também para poder afagar a gente. Ela vai falar o que a gente quer ouvir. Você viu o que aconteceu Diferente. nos Estados Unidos há um mês atrás? Eu não sei se você tomou conhecimento, mas eu não sei se é de agora, mas assim, uma mãe está processando uma dessas IAs, porque uma dessas IAs ensinou direitinho para a criança, uma adolescente, acho que de 12 ou 13 anos, como praticar o suicídio. E ela veio a cometer o suicídio, né? E a mãe descobriu, porque ela pesquisando, ela fez o passo a passo de como ela conseguiria tirar a sua própria vida. Porque ela está falando o que o outro quer ouvir. E aí, depois disso, fizeram sistemas de segurança, né? Sim. Agora tem palavras-chave, o algoritmo ali para poder identificar. Vamos para... Olha só, na China, agora tem o quê? Questão de 2 semanas, os primeiros robôs humanos. Sim. Comercializados, $30 mil cada robô. E aí, a IA desenvolvida ali é de que ele perceba as emoções desse dono para ser uma interação o mais possível real. Veja, a gente consegue voltar para antes desse desenvolvimento dessa tecnologia, a gente não consegue. Agora, isso faz parte da nossa rotina. Entender os reflexos disso. Olha, quer ver, em consultório, eu atendo adolescente. Uma coisa que antes era muito fácil para a gente, interação social. O brincar, o se conectar com o outro. Dos adolescentes que eu atendo, uma das maiores queixas é: não consigo fazer amigos. Eu vou te falar. Esse humanoide com uma ideia de que isso vai suprir, né, ou suprir, não necessariamente suprir, mas tomar um lugar, esqueci a palavra agora, que vai apresentar um outro ser que possa te entender, que possa te ouvir, que possa te... Vamos longe não, amiga. A gente, que é ser humano, né, que tem essas... capaz de
camuflar um sentimento, camuflar uma... Eu faço uma cara de feliz, mas por dentro eu estou acabando com você ali, entendeu? Exatamente. Que é o que a gente pode de paisagem, que a gente atende, né? Principalmente que a gente já precisa aprender a ter essa de paisagem dentro do consultório, porque a gente tem tanta coisa. Se a gente fizer aquela cara de... Né? Julgamento, a gente não está ali para isso, né? Não está isso, né? A gente aprende isso. Em algum momento, festa em outra pessoa que você queria encontrar qualquer outro ser humano na vida, menos aquela pessoa, mas com a sua educação, com a sua sabedoria, né, com a sua formação, sistema inibitório ali agindo, né? A psicóloga agindo, né? Você dá um sorriso e tudo. Será que esses humanoides vão saber identificar isso quando eu estou de fato bem ou quando eu estou falseando um bem-estar? Exatamente. E a repercussão disso no cérebro? Sim. Porque hoje é fato. Hoje nós temos uma realidade de crianças e adolescentes que não tem mais um cérebro analógico. Não. Todo esse excesso de conexão, tudo isso... Te mandei, você acabou de receber, né? Recebi, tá? Obrigada, eu vou ler. Vou providenciar que eu quero ler, sim. É o livro da Cláudia. Então... Isso daí está transformando, inclusive, as conexões neurais. A gente ainda tem que estudar sobre isso, mas é fato. Sim. É fato. Nós pegamos aí, você, quase a minha idade ali, né? Não, amiga, eu sou um pouquinho mais, tá bem? Eu fiz 56, dia 21 agora, tá, amiga? Então, assim, um pouquinho... Mas, olha, tá com CUT de 40, tá ótimo. Então é isso. Olha aqui. Olha o nosso cérebro analógico, né, da nossa geração. A gente está tendo que lidar com a neuroplasticidade para poder dar conta de acompanhar todas as mudanças. Essas crianças e adolescentes de hoje, esse cérebro ele já busca isso. Então, essa dificuldade em lidar com o tédio, essa dificuldade em estabelecer uma comunicação síncrona, corpórea com o outro, porque é muito diferente os códigos sociais. Os códigos de uma relação presencial são diferentes de um código de relacionamento online. No online, eu entro e saio desse grupo a hora que eu quiser. Aí, exatamente. Estou chateada, eu vou excluir, eu vou sair do grupo. Eu saio. Isso. E isso, a gente está percebendo essa dificuldade em um adoecimento mais precoce. A depressão está chegando às crianças, aos adolescentes. Vamos lá para a década de 70, que eu tinha falado do formato da depressão, era uma depressão do cansaço, era esse adulto já cansado de ter que lutar dia a dia, e aí entram vários desafios. E agora, essa depressão se aproxima da criança e do adolescente. Lógico, eu não quero avaliar aqui a depressão... É a busca do mais e mais, né, amiga? Mais, como unifatorial, não é isso, é multifatorial. Tem aspectos genéticos, tem aspectos ambientais, tem aspectos que são do próprio ciclo do desenvolvimento, que são esperados, situações de desemprego, de perda, de luto, de separação, divórcio, fim de relacionamento, tudo isso pode motivar a depressão, mas a gente precisa fazer essa conexão também com esse formato da depressão, está mudando. E aí a gente tem que estudar sobre isso. E é disso que a gente está falando, né, que dessa forma continuada que a gente precisa ter em mente que o profissional da psicologia, principalmente nos dias de hoje, já era assim, mas hoje com essa conexão, com essa questão da evolução, das IAs, de tudo, dessa conexão com o mundo, né, amiga? Porque antes, na nossa época, a gente ia para a biblioteca fazer nossos trabalhos na folha de papel ao maço, né? E a enciclopédia Barça do lado. Isso, com a Barça do lado ali, né? A gente não tinha, quem tinha acesso a computador, na época que eu estava saindo da faculdade, estava começando a chegar os computadores,
né? Internet Nas discada. instituições. Quem tinha acesso a computador na época tinha um poder aquisitivo altíssimo. Hoje, você sabe dois são, né? E como é que nós, psicólogos, e os novos profissionais da psicologia que aí estão chegando, né? Como é que esses profissionais vão lidar com isso se não continuar estudando, se não continuar se formando, se capacitando, buscando, lendo artigos? E aí muito me preocupa, porque as pessoas hoje estão dando valor muito mais a conteúdos rasos, conteúdos pequenos, de baixa complexidade. Não é leitura, não. A prioridade são vídeos. Assistir vídeos curtos. E que às vezes nem tem essas informações tão corretas como deveriam ter, e se acham, de repente, especialistas naquele assunto. É isso daí. Né? Então, assim, cuidar da mente humana, né, cuidar do outro, tem que ser encarado como uma responsabilidade, como se fosse cuidar da sua própria vida. Você queria parar, você queria que alguém fosse cuidar da sua vida baseado das suas emoções, dos seus sentimentos, baseado em vídeo de 5 minutos que você assistiu ali no TikTok, no Instagram? É isso? É esse o profissional que você quer? Então, assim, hoje, por isso, né, a gente conversando sobre isso, que a gente fala dessa importância, dessa necessidade do autoconhecimento e da busca constante pelo aprendizado, o aprendizado mesmo, efetivo, né? Aquele aprendizado que vem de teóricos, de livros, de artigos científicos que saem todos os dias aí para a gente. Então, isso faz uma diferença muito grande na formação desse profissional. E por isso que eu acho que esse tema hoje é de suma importância para que as pessoas possam entender que hoje cuidar da sua emoção não é simplesmente você jogar lá no Google, agora não é Google mais, né? Agora é IA, o Google ficou caquético, né? Velho e idoso, passado. Assim, hoje eu estou sentindo que o meu coração está apertado, está isso, está aquilo, o que pode ser isso? Aí a IA, obviamente, vai dizer um monte de coisa ali para você, baseado no que ela foi informada por um ser humano. Exato. Né? Vai ser informado pelo ser humano. Base de dados. Com base de dados, né? Banco assim, de dados. Ela está recorrendo ao banco de dados que ela tem. De todos os dados. De repente, o que ela está sentindo ali do coração apertado, doendo, não é nem um fator só emocional, é um fator físico. De repente, ela está tendo um infarto. Exatamente. Né? Então, esse é o cuidado que a gente precisa ter. Essa é a visão que eu acho que isso que, eu não sei, amiga, se eu vou ser ingrata, mas assim, eu acho que a nossa formação lá atrás, e eu espero que isso mude, né, com profissionais como você, na coordenação de cursos, né, que possa dizer assim, meu filho, você está fazendo um curso que você vai cuidar da parte mais sensível do ser humano. É isso aí. Você não pode ir na base do achismo. Você tem que ir na base do que você está aprendendo aqui na teoria, o que você tem como supervisão, como orientação, e se você está achando pouco, corre atrás de mais, entendeu? Porque a mente humana não dá para a gente brincar com ela. Né? A gente não pode. Então, coisa muito séria. Eu fico feliz de ver que tem profissionais como você, que eu conheço, como a Cláudia, que também que eu conheço, né, e conheci, e já tenho uma admiração profunda por ela, e de profissionais que estão vindo para o mercado da psicologia com uma outra visão, uma visão de que a gente está aqui com uma responsabilidade sobre um outro ser humano, porque por trás desse ser humano tem um outro ser humano que tem um outro ser humano. Né? E a gente está falando aí de comportamentos transgeracionais. Exatamente.
né? Então, não é fácil, é muito complexo, e é o que você disse. E assim, Rô, a gente precisa entender que olhar para o nosso coração é trabalhoso. Não é fácil dar nomes para o que a gente sente. Até porque a gente não é ensinado a isso. Agora, de algumas décadas para cá, que a gente tem buscado mudar essa maneira de olhar para dentro, para dar nome para as emoções, as crianças aprendendo na escola, muitas vezes, em projeto de vida, né, disciplinas de projeto de vida, dar nome das emoções. Mas por muito tempo o que a gente ouvia era o quê? Você está chorando? Então, engole esse choro. Engole esse choro. Ó, você está chorando sem motivo? Peraí que você vai chorar com motivo. Dá-lhe havaiano. O que é isso? Uma inabilidade que nós temos naturalmente em lidar com o desconfortável. Então, quando a gente se propõe a ir para uma psicoterapia, você falou assim, não é todo mundo que está preparado para passar por uma psicoterapia na cognitivo-comportamental. Eu vou expandir. Não é todo mundo que está preparado para passar por psicoterapia. Sim. Porque, às vezes, é só para cumprir uma questão de status, eu faço psicoterapia. Eu tenho meu psicólogo, a minha psicóloga. Eu faço análise. Mas e a sua entrega? Eu faço análise. E a sua entrega lá no consultório? A coragem de aprofundar nessas camadas, de dar nome, buscar dar nome ao que está sentindo. Porque, às vezes, isso daí vai requerer muito esforço, porque a gente não aprendeu a isso. Até hoje, vamos pensar quantas pessoas se sentem desconfortáveis quando um amigo está chorando. Sim. Não chora não. Peraí, vamos falar de coisa legal. Peraí, vem cá. Muda de assunto. Não quero ver você chorar, não. Vem cá, vamos falar de coisa boa. Mas deixa eu te dizer, a gente também precisa falar de coisa que não é boa. Sim. Porque a gente é que dá valor às emoções. Só mais um exemplo. A raiva. Tem criança que é recriminada porque ela está com raiva. Mas deixa eu dizer, a raiva é uma emoção neutra, ela é raiva. Assim como a tristeza, a alegria, quem dá o valor é a gente. Exatamente. Então, assim, se eu reprimo essa raiva, ela vai sair de alguma forma. Então, a gente vai aprendendo a se acolher. É isso que a psicoterapia faz. Tá, eu estou sentindo raiva. Raiva de quem? Dá nome para essa raiva, para a gente sair da distorção cognitiva da generalização. Exatamente. Então, eu dou nome. Mas isso é processo, né? E aí, em formação acadêmica, os nossos alunos precisam estar preparados a isso. Precisam, amiga, porque não tem porque a teoria é muito diferente da prática. Muito diferente. E na hora que tudo que ele estudou ali na faculdade, ele não vai aplicar 100% não, porque, né, vai ter hora que Freud não vai ajudar de jeito nenhum. Diante de um ataque de pânico, porque o DSM vai detalhar o que é um ataque de pânico, aquela sensação de morte iminente, os pensamentos voltados para que algo no corpo vai sinalizar que vai parar. Só tô lendo. E quando vem na prática, essa pessoa dizendo assim, eu tô com a sensação de morte. E aí você vai ter que saber diferenciar. Será que é um infarto? Será que é um ataque de pânico? Qual manejo eu vou dar agora? Sim. Ó, eu vou dar um exemplo que assim, eu assistindo o podcast dela, da Andréa Verbon, que é uma psicanalista, que eu amo ouvir. Eu gosto muito da Andréa também. E ela num dos contos dela, ela faleceu. E foi recente, né? Fez um ano agora, em junho, agora fez um ano que a irmã dela faleceu. E a irmã faleceu com um ataque de pânico. Uau! Eu não sabia. Uma crise de pânico. Ela entrou, ela se sentiu mal, foi levada para o hospital. Chegou lá, o pessoal achou que ela estivesse tendo um ataque cardíaco, alguma coisa, fez os exames, não identificou nada, começou a dar medicação para ela se acalmar, e ela não conseguia se acalmar, até que chegou ao ponto
em que ela não resistiu e ela veio a óbito por conta disso. Então, ela fala, um desses podcasts, ela fala assim, que ela tem um projeto lindíssimo, que ela fala um pouquinho dele, que é trabalhar justamente essas questões emocionais nas instituições de ensino. Porque, por mais que nós tenhamos teoria, amiga, e muitos teóricos bons, e muitos, né? Mas existem coisas no dia a dia, que a gente ainda não está 100% preparada para lidar como uma pessoa como ela, com uma experiência que ela tem. Ela é mestre, né, também, é doutora, na verdade, já está indo para o seu pós-doc, e estuda muito, e de repente ela não soube como conduzir, não é que ela não soube, ela não conseguiu, né, por mais que ela tivesse tentado, ela não conseguiu fazer com que a irmã dela saísse desse ciclo, né? E ela perdeu a irmã, e ela fala assim, a gente não pode mais viver em um mundo que a gente perca pessoas por doenças emocionais, por depressão, sim, por ansiedade, por pânico. A gente não pode, sim, mais viver. Então, ela fez um projeto, e ela está com esse projeto querendo aplicar nas instituições, não só de ensino, mas nas instituições. A gente vai falar agora um pouquinho, daqui a pouco, sobre as instituições organizacionais da NR1, né? Ela está querendo trabalhar isso para que as pessoas possam, de fato, encontrar um caminho, uma busca, para não sofrer como estão sofrendo, né? Eu moro hoje no interior aqui do Pará, em Itaituba, e interior ainda tem muito aquela visão, né? Essa coisa de que psicólogo né? Homem não precisa de psicólogo. Aqui ainda tem muito isso arraigado. E o que eu mais gosto é que eu tenho pacientes, homens, que foram criados ali lá no mato, ali capinando, com aquele sistema que o pai dizia, você não chora não, você engole o choro, aquela coisa. E que hoje estão no meu consultório buscando ajuda. E eles falam para mim, nunca na minha vida que eu pensei em precisar de psicólogo. Eu falei, a gente nunca pensa que a gente vai precisar de um profissional da saúde. O senhor sai na rua e pensa assim, nossa, eu posso sofrer um acidente e vou precisar fazer uma cirurgia. Não, a gente não sai fazendo isso, né? Mas a gente precisa estar aberto. E parabéns para o senhor que se abriu. E quando termina as sessões, os pacotes, né, que tem uma possível alta, né, porque aí a gente fica fazendo um acompanhamento mais esporádico, eles falam assim, nossa, eu não quero nunca mais largar, eu quero estar aqui sempre. Eu falei, não, uma hora o senhor vai me largar, pelo amor de Deus. Uma hora nós vamos tomar uma cerveja num boteco e conversar como dois amigos. Eu não quero ser sua terapeuta pro resto da vida, né? Então, até porque tem que ter início, meio e fim, né? Exatamente. Então, assim, isso é muito gostoso, né? Homens, né, que chegam e buscam, né, esse trabalho. Então, assim, a gente precisa parar de normalizar que todo mundo está doente e que é normal que as pessoas estão adoecidas. Não, a gente não pode normalizar isso mais. A gente não pode deixar que as pessoas adoeçam, sofram e venham até a óbito mesmo por conta de uma questão que poderia ter sido tratado se você se abrir, se você tiver profissionais capacitados para atender essas pessoas. Exatamente. É aí a responsabilidade que recai sobre as instituições de ensino. Nós temos inúmeros desafios. Sim. Porque é a complexidade do tamanho do Brasil, né? Sim. Um Brasil de tamanhos continentais. Como regulamentar, como fiscalizar com o mesmo rigor? Então, são muitos desafios. Mas eu acredito muito que, assim, a partir da consciência de cada profissional, eu, enquanto coordenadora de um curso de psicologia, eu tenho muito mapeado qual é o meu papel, o que eu busco ali para contribuir na formação desse profissional. Esse aluno, se ele tiver essa consciência do que ele precisa no dia a dia para sair dali como um profissional capacitado, essas pequenas coisas vão fazendo diferença. Faz muita diferença. A gente está falando de
profissional, formação profissional de psicologia, e esse profissional, que não só o psicólogo, mas ele vai estar atuando em outras instituições de ensino, ou outras instituições organizacionais, empresas e etc., está vendo uma regulamentar que já existe há mais de 30 anos, que é a NR1, exatamente, e que nunca foi levada em consideração, né? Desde aspas, 78. Isso, desde 78, não é, amiga? Que ela existe. 78, impressionante. 48 anos, né? 48 anos que está aí a norma regulamentar, e que agora é que está se dando prioridade, está priorizando, percebendo que os profissionais que atuam dentro das organizações também precisam ser cuidados, né? E que isso também deve ser um papel, uma responsabilidade do governo e uma responsabilidade do empregador também e do próprio empregado, porque quando a gente vai implementar a NR1, aqui em Itaituba eu tenho uma empresa que implementa a NR1. Quando a gente chega para falar sobre a NR1, as pessoas olham para a gente e falam assim, nossa, mas agora os funcionários estão com tudo, né? Eu falo, deixa eu explicar para o senhor. Na verdade, eles sempre tiveram com tudo. Os empresários é que não tinham essa noção. Porque o colaborador está ali dentro da empresa, está trabalhando, e se ele levar o senhor na justiça, é causa ganha. É causa ganha, porque ele vai alegar que ele foi explorado, que ele teve hora extra, que isso, que aquilo. É a palavra dele contra a do senhor, e geralmente a corda pende para o lado mais fraco, não tem jeito mesmo, então ele vai. Hoje, com a implementação da NR1, a chance do senhor perder essa ação, ou do senhor ser enquadrado ou autuado, ela diminui, porque dentro de uma instituição hoje, o governo percebe que você está cuidando desse profissional, né? Você está ali elaborando. A faculdade, amiga, está preparando esses profissionais para trabalhar com a NR1, ou você acha que ainda vai precisar fazer algumas adaptações? Então, eu vejo que nós começamos, né, a inserir esses alunos dentro do contexto de NR1, apresentando o formulário desse descritivo psicossocial, fazendo simulações de aplicação. Agora, ainda há um longo caminho, não só para os estudantes, como para os próprios profissionais. Sim. Porque aí a gente entra em questões também da perenidade dessa legislação, da continuidade, que são outras questões que aí entram fatores econômicos e sociais e políticos, que acaba que a gente muitas vezes começa algo no Brasil e não consegue terminar, né? Muda a legislação. Então, dia 28 de maio realmente entrou em vigor, e a partir de agora tem essa preocupação, porque antes era muito voltada a uma preocupação de aspectos físicos, de riscos, né? Físicos, químicos, biológicos, ergonômicos, e agora entra a questão dos riscos psicossociais. Sim. E aí é onde eu vejo que nós, enquanto instituições de ensino, é algo novo, que precisa entrar, seja dentro de projetos de extensão, seja dentro da própria matriz curricular, com revisão dessa grade curricular, para contemplar essa necessidade, porque, assim, é algo real. Então, hoje a gente sabe, pela NR1, os impactos que uma gestão abusiva reflete no colaborador. O próprio formulário traz responsabilidades também para o integrante dessa equipe. Sim. Porque esse clima organizacional não depende somente desse gestor, depende de cada colaborador. Então, eu vejo que é algo assim, a gente avança, mas ainda tem um longo caminho a percorrer. Por exemplo, como que vai ser a fiscalização da implementação? Isso, pois é, isso ninguém sabe, né? Ninguém sabe como vai ser feito.
Sabe-se que pode ocorrer, por exemplo, uma denúncia de um colaborador, né? Pode acontecer uma visita esporádica, mas, por exemplo, para nós aqui no estado do Pará, Itaituba especificamente, vou dizer Itaituba, que você tem que pegar ônibus, avião e balsa para chegar na minha cidade. Qual a chance de um fiscal do Ministério do Trabalho vir aqui, chegar em Itaituba, fazer uma visita, de repente, conhecer como é que estão as empresas lá? Não é a realidade. Primeiro porque é um grupo pequeno. Sim. A máquina, o Estado não vai dar conta de fiscalizar e de suprir. Só que aí entram todas as questões de responsabilidade. E aí, o padrão como é feita a implementação da NR1. Exato. Então, são muitos desafios, muitos, e os nossos alunos agora estão tendo contato. Eu vejo, assim, um movimento muito interessante de alunos também, e uma quantidade até razoável, que não se conformam só com o que a graduação disponibiliza. Então, professora, já me inscrevi ali, no curso da NR1, porque eu quero entender. Eu não sei se eu vou trabalhar com isso, mas eu quero entender. Esse é o papel. Sim. Estamos na era da informação, é isso que nós Esse é o aluno que a gente quer. É isso. A própria instituição, levar profissionais para dentro da instituição para falar sobre NR1, para mostrar na prática como que funciona. Então, são inúmeros desafios. E assim, sempre existiram. Sempre. Com outras temáticas. Mas sempre existiram. E a gente está conseguindo, né? Na medida do possível, claro. A gente precisa ser muito crítico em relação ao mercado de formação profissional, principalmente no Brasil. Tudo virou mercadológico, então essa expansão de universidades, de faculdades, sem o acompanhamento do MEC, os prejuízos para isso, mas assim, acompanhando de perto como coordenadora, o que eu vejo, realmente, as instituições que não conseguirem provar, diante das regulamentações, das notas basais que vêm do ENAD, que vem do número global, o valor global que essa avaliação tem pelo MEC, as sanções acontecem. Sim. Né? Chegam. E precisa chegar mesmo. Tem que fazer chegar, para poder mostrar que, assim, peraí, tem abertura para as instituições, mas precisa de fiscalização. Hoje, para um curso de medicina ser implantado, tem muito mais rigor também. Não é qualquer instituição, porque depende do direcionamento de vagas para as regiões do Brasil. Então, a gente precisa ter muito esse cuidado. E o próprio aluno, a exigência que ele faz. Sim. Sim. Isso é excelente. O aluno tem que ser exigente mesmo. Quando tiver avaliação institucional, não reclame aqui para todo mundo ver o que tem de bom e o que tem que precisa melhorar. Então, essa visibilidade, ela pode voltar como benefícios de uma educação com mais qualidade, com mais responsabilidade. É um mercado muito competitivo, é um mercado, hoje, quando a gente olha para a NR1, a gente vê profissionais extremamente cansados, não só professores, mas do corpo administrativo, porque é um segmento de muita competitividade e é um segmento que o ticket médio é alto para se manter. Então, exige muito investimento. Hoje, para uma instituição de ensino estar dentro de uma faixa de equilíbrio financeiro, ela precisa de, no mínimo, 3 mil alunos. Sim, sim. Para ela chegar senão a 3 não fica mil viável. Alunos. Não é viável. Não fica viável. Então, e são investimentos altos que a gente está falando de estrutura física. Sim. Que aí a gente entra num outro ponto, né? Ao próprio ensino à distância. A pandemia veio mudar isso. Os alunos hoje chegam na instituição, eles não querem faculdade que seja 100% presencial. O que é muito triste, eu acho. E eles estão buscando o quê? É mudança de paradigma.
Nós ficamos 2 anos reclusos. Tivemos que mudar completamente forma de trabalho, dinâmica da vida. tudo. E aí veio repercussão e a gente está se adaptando a isso também. Vamos entender? Será? Como é que é isso? Sim. Então, está tudo muito novo. Eu costumo dizer para os meus alunos assim, eu comparo o momento que a gente está vivendo ao momento pós-guerra. Quando a gente olha lá Maslow, McGregor e outros teóricos da administração, quando foi o boom da teoria desses psicólogos? Foi depois de um cenário de guerra. Sim. A pandemia está trazendo essa riqueza para a gente poder pesquisar nas inúmeras áreas. E aí, por isso que a psicologia ganha tanta proporção. Já tem universidade no Brasil que o curso de psicologia está mais concorrido do que medicina. O curso de psicologia está o quê, amiga? Cortou. Mais concorrido do que de medicina. Eu vi. Não sei se você viu também, que vai abrir uma faculdade de psicologia exclusivamente para o curso de psicologia. É uma instituição de ensino de uma potência em São Paulo, com mestres e doutores e pós-doc, não só do Brasil, mas de fora do Brasil, também. Em que o valor mínimo da mensalidade é mais do que um curso de medicina, né? O valor inicial. Mas, assim, isso me alegrou, Tati, sabe por quê? Também. Porque me alegrou muito, porque a gente vai ter ali, não desfazendo de nenhuma instituição de ensino, não, mas ali, talvez, com instituições de ensino responsáveis, nesse sentido de formar profissionais realmente que queiram fazer a diferença no mundo, a diferença para o outro ser humano. E isso é valorização da psicologia. Exatamente. Valorização da psicologia. Nós vivemos, a gente está vivendo para ver isso. Tá. Aqui em Brasília, você morou aqui, sabe? O curso de Direito aqui sempre foi o mais procurado nas instituições. Já tem faculdade que a psicologia é mais procurada do que o curso de Direito. Eu acho que o IESB, hoje, há algum tempo atrás, o IESB era o curso mais procurado, era de psicologia, né? Exatamente. Então, nós estamos vivendo assim. Fiz um merchan do IESB aqui gratuito, e IESB vai me pagar, brincadeira. Exatamente. Mas a gente vai ver, por exemplo, a LS, né, que é a que você está coordenando, se Deus quiser, formando profissionais aí, trazendo muito mais profissionais capacitados para a psicologia. Exatamente. A primeira turma de psicologia está indo para o 6º semestre, primeiro semestre de 2027, iniciando os estágios, e o objetivo é esse, formar profissionais de excelência na psicologia. Amiga, eu quero ir aí, Venha, eu estou planejando coisas muito legais e eu quero fazer você uns encontros aí, vamos fazer uns encontros? Vamos, que eu quero você trabalhando. Isso, perfeito. Precisamos disso para levar esse ambiente, sabe, de discussão, de formação do nosso aluno, para que ele saia realmente dali. Eu não vou dizer que todos os alunos, eu não sou poliana, né? Não vou fazer os cursos de poliana. Que todos os alunos vão sair preparados para o mercado. Não. Mas, assim, se a gente conseguir um percentual de alunos que faça diferença, como a gente já tem visto aí nessa caminhada, eu já tenho 3 anos como coordenadora em uma outra instituição, e com esse mesmo ímpeto eu vou continuar prosseguindo, porque eu quero profissionais realmente que marquem o mercado, que saiam e sejam referência, que como já conseguimos alcançar, do tipo, eu quero estudantes dessa instituição, eu quero dessa instituição como estagiário, porque é diferente. Sim. É esse lugar que eu busco, é esse lugar. Claro, entendendo muito bem que eu não tenho controle sobre o desejo do outro em aprender.
isso é do outro. Agora, o meu desejo, o que está ao meu alcance, a isso daqui sim eu me debruço. Sim. E a gente trabalhou nessa última instituição que você estava, a gente trabalhou junto por 6 meses, né? Porque logo eu fui embora para cá. E tem coração partido. O meu também ficou, porque ali eu fiz grandes amigos ali, né? Alunos que se tornaram meus amigos e de uma competência. A gente tem que ele trabalha com álcool e drogas. É o Lucas. É o Lucas. O Lucas, ele viaja no Brasil. Gente, ele é fantástico, assim, o trabalho que ele desempenha, até o TCC que eu fui da banca dele, que é de avaliação, eu fiquei babando naquele trabalho dele, falei para ele que estava perfeito, lindíssimo, e ele vem fazendo um trabalho muito bonito. Eu falei para o Lucas que eu vou trazê-lo aqui também, porque eu quero leve muito. Mesmo. Isso. Porque o trabalho dele é diferenciado, né? É um trabalho que ele, antes de ser psicólogo, ele já trabalhava com essas intervenções como coordenação, e hoje ele trabalha como psicólogo, né? Então, assim, o Lucas é diferenciado. O que me alegra, né? Não só ele, tem as meninas que também já atuavam, que estavam ali na área. Olha, tem cada depoimento, tem cada coisa linda acontecendo. Nós tivemos alunos que saíram. Nós tivemos alunos que saíram da faculdade direto para o mestrado na UNB. Sim, eu me recordo, porque ela tinha passado no processo seletivo na época que ela estava fazendo o TCC. Exatamente, a aluna Ana Carla. Uma vaga na UNB para neurociência e a vaga foi dela. Ela está fazendo um trabalho lindíssimo. Tati, bora reunir esse povo, vamos fazer uma roda de conversa grande? Você que está em Brasília, bora fazer reunir esse povo, que eu tenho saudade deles também. Eu acho que é importante a gente mostrar para o Brasil, para o mundo, em que é possível formar bons profissionais, é possível fazer a diferença, principalmente quando a gente fala de profissionais que vão cuidar da saúde mental, né? Então é possível a gente vamos continuar espalhando isso. A gente precisa ser porta-voz disso. E não que a gente vai encontrar, por exemplo, eu não estou menosprezando, não estou desprezando, não é isso. Mas, poxa, é porque a gente estuda tanto para estar onde a gente está, né? Estuda tanto para fazer o que a gente faz, né? Já estudamos tanto, eu tenho 5 especializações e um mestrado. Então, a minha vida toda eu fiquei estudando para estar falando sobre isso aqui hoje. Eu não saí e falei, não, vou fazer um cursinho de 30 horas e eu tenho propriedade para falar sobre isso, entende? Então, hoje a gente vê, isso me incomoda, sabe? Aí a psicóloga vem, faz uma autoterapia, e fala, calma, filha, respira, não pira, né? Mas, assim, você vê profissionais hoje que se intitulam, por exemplo, implementadores da NR1, que faz lá um diagnóstico escrito, um questionário em que as pessoas respondem na mão, né? Às vezes se identificando ou não se identificando, mas, gente, o gestor sabe quem que é a letra de quem ali, uma empresa de 20 funcionários. Como que eu não sei quem que é a letra de quem ali, se eu sou o gerente daquela instituição? Aí faz isso, e aí vai implementar a NR1, e qual que implementou? A gente descobriu que nesse lugar aqui tem um fator crítico. Então a gente vai trabalhar. O que a gente vai trabalhar? Vamos fazer massagem nos colaboradores para aliviar o estresse. Isso são os planos de ação para trabalhar adoecimento psíquico, fator crítico, que é falta de relacionamento. De trabalho. Aí como é que ela alivia sobrecarga de trabalho? Fazendo massagem. Não é. Deixa eu explicar para você. E a formação desse líder, né? Porque nesse plano de ação necessariamente precisa passar a formação de gestores. Necessariamente. Mas para o gestor está tudo certo, porque ele, naquele momento, naquela situação momentânea ali, você fez uma massagem. Quem não gosta de uma massagem? Exato. Só se for doido, né? Então,
chega lá, faz uma massagem, ele sai com a carinha boa, tem um dia mais... Pronto, resolvi o problema desse funcionário. Não, bem, não. Maquiou, né? Maquiou, é. Isso. Então, assim, é por isso que eu acho que essa nossa conversa aqui foi assim... A gente precisava ter mais tempo, né? Eu falo, eu tenho 2 horas de programa, mas eu sempre quero mais, porque a gente fala e o assunto vem, né? Mas a gente vai elaborar um projetinho aí, nós duas, vou convidar algumas pessoas, você convida algumas pessoas, porque a gente precisa falar mais sobre isso, sobre a formação do profissional. Tem gente muito boa. Né? A gente precisa falar do cuidado desse profissional, a gente precisa falar sobre a melhoria da qualidade de vida, e eu quero contar com gente como você, que para mim, você sabe a admiração que eu tenho por você, né, Tati? O carinho que eu tenho. Eu completamente por você. E a gente está aqui, juntas, a gente está chegando no final do programa, infelizmente, porque eu queria mais. Nossa, passou muito rápido, 2 horas voaram. Não é rápido, eu falo isso toda vez que eu convido. Muito rápido. O pessoal fala assim, que horas que é o programa? Eu falei, de 9 às 11. 2 horas de programa? Sim. A hora que a pessoa está aqui comigo, aqui, que a gente está conversando, batendo papo e tudo, né? A pessoa fala, aí eu falo, a gente já está indo para o último bloco. A pessoa, já? Já acabou? Então, porque flui, né? É gostoso. A gente está num grande bate-papo aqui, levando informação de qualidade, que é isso que o meu programa também preza, que é trazer gente aqui que sabe do que está falando, e não de que acha que sabe o que está falando, né? Perfeito. Eu não vou enganar meus telespectadores, eu tenho uma quantidade de telespectadores significativos, né, que são pessoas que me cobram isso. Eu sou o único programa de TV, de entrevista aqui da região, então eu sempre trago profissionais de excelência, com especialização, com qualidade, para falar sobre o assunto em si. Então, quando eu pensei em falar sobre a formação do psicólogo, a primeira pessoa que me veio em mente foi você, obviamente. Assim, eu estou lisonjeada, muito obrigada. Porque eu conheço você, Tati, não é de agora. A gente teve um projeto na outra instituição, que era aquela roda de conversa, a roda de emoções. Que a gente de emoções. Né? Então, a gente já trabalhou... Foi riquíssimo também. Sim, a gente já trabalhou muito com essas questões, porque a gente sabe do que a gente está falando, né? E de profissionais, como a Juliana também, a Juliana que faz a implementação da NR1 aí, que é outra pessoa que não é psicóloga, mas tem um conhecimento profundo. Maravilhosa, né? E trabalhamos juntas também. Trabalhamos juntas também, então assim, eu quero trazer gente para cá que irrigue o cérebro das pessoas, sabe? Não que seja mais um conteúdozinho para você rolar a tela. Eu quero que realmente seja um marco, uma diferença. Eu vou deixar você agora, deixar uma mensagem para os telespectadores, para os seus alunos, para os seus ex-alunos, para as pessoas sobre tudo que a gente conversou aqui, sobre a importância, e depois eu vou me despedir também das pessoas. Tá ótimo, eu quero realmente agradecer. Foi um momento muito rico. Precisamos falar sobre a importância desse cuidado dos profissionais da psicologia, aqueles que se colocam, né, para cuidar do emocional do outro e a necessidade de cuidar desse emocional. E eu quero deixar um incentivo. Se você está ouvindo a gente, quer fazer psicologia, gosta dessa temática, eu quero te propor o seguinte: você não vai se propor a fazer um cursinho de final de semana. Se você quer ser um profissional de excelência, você vai para a graduação. Ai, Tati, mas 5 anos demora muito a passar. Deixa eu te falar, o tempo vai passar de qualquer forma. Que você passe investindo no seu conhecimento, naquilo que você já tem como sinalização que faz bem. Se você já atua como um terapeuta, como um psicanalista, e você está sentindo essa necessidade, não adie. Vá fazer a graduação. Porque nós temos material para trabalhar. Não nos falta material humano para a gente trabalhar. E isso exige da gente responsabilidade, compromisso ético e científico na condução do nosso trabalho. Exatamente. Deixa eu só te falar uma questão. Eu comecei
quando eu abri as primeiras vagas para a clínica, eu achava que eu ia demorar 6 meses para completar as 15 vagas que eu abri. Isso foi em 2021. Em 45 dias eu já não tinha mais vaga para atender. Além das 15 vagas, eu tive que abrir mais e esgotei. Por quê? Porque eu não investi em propaganda. Não. Foram os próprios pacientes citando para outros e eles chegam. Eu estou há 5 anos na clínica. Se você me perguntar hoje, eu tenho uma lista de espera, mas eu não tenho horário para atender. Sim. O que é isso? É um comprometimento que eu faço, primeiro com a ciência, com levar conhecimento científico alinhado a acolhimento e escuta desse paciente. E aí os resultados aparecem. Isso. E é isso. E é nesse lugar que eu te convido para caminhar com a gente. Isso. E é uma coisa que você falou, justamente isso. Não é a questão do conhecimento, de você saber do que você está falando e de saber como acolher. O paciente, ele percebe isso e ele fala, pode ir que vai. Hoje eu vivo isso também, eu reduzi aqui um pouco também a minha carga horária na clínica também por conta de outras questões, mas eu começo a atender na quarta-feira, meio-dia, 1h da tarde, eu paro só 7 da noite, né, e diretão. Isso porque eu reduzi só para quarta, mas se eu abrir vaga para quinta e sexta, eu tenho paciente também na lista de espera. E é justamente isso, eu não fiz propaganda, eu não fiz marketing, é um paciente, eu vim porque fulano me indicou, porque ciclano me indicou, entende? Então, assim, isso faz uma diferença, sabe? Você entender que você está no caminho certo, porque você está fazendo aquilo que você aprendeu a fazer, respeitando e honrando o profissional, a pessoa que está do outro lado, buscando essa ajuda, né? Buscando esse cuidado, esse amparo, de forma que você conhece do que você está falando, e não do achismo que vem acontecendo aí. Tati, eu não tenho palavras para agradecer a sua presença, por você estar aqui, por você ter aceitado esse convite. Eu sei que sua vida também não é tão fácil, corrida demais, ainda mais agora, né? Mas eu quero deixar um beijo enorme no seu coração, para sua filha, para o seu marido. Obrigada. Espero vocês aqui na minha cidade, se Deus quiser. E olha aí! Venha conhecer, venha tomar água do Tapajós, porque é muito boa. E a gente conhecer e a gente fazer um trabalho aqui também diferenciado, um ciclo de palestras, a gente pensar nisso aí também, né, para a gente conversar um pouquinho mais sobre esse assunto. Vamos alinhar isso daí. Vamos. Foi uma honra imensamente estar com todos vocês aqui, com a Tati, com todo mundo que está aqui, que está ali no TikTok. Foi um prazer estar com vocês. A gente vai se ver semana que vem. Semana que vem eu vou estar com a Anne Lopes. Anne Lopes é uma cantora, é uma mãe atípica e ela agora é uma pré-candidata a deputada federal pelo PDT lá na cidade de Belém. Eu a conheci aqui numa festa e ela tem uma história de batalha, de lutas pelo cuidado com a questão das mães atípicas, né? E eu vou trazê-la semana que vem aqui para uma conversa, para um bate-papo, não só sobre isso, mas ela vai cantar porque ela é uma cantora maravilhosa também. Enfim, semana que vem, com a Anne Lopes aqui, a gente vai no mesmo horário, das 9 às 11, vai ser via link também, porque ela está em Belém, ela não consegue vir para cá. E eu te convido para assistir, que vai ser um momento muito gostoso também, ou depois eu te passo o link para você assistir, mas é deixar um desejo de uma semana muito abençoada, rica, cheia de muita prosperidade, muito amor, muito estudo, muito conhecimento, muita sabedoria. E a gente se vê semana que vem com mais um programa Ser Pleno com Rosane Fonseca. Bem Ser Pleno você também. Beijo!